Imagine viver em um tempo em que dizer "eu vi um anjo" não significava conforto, proteção ou milagre. Significava perigo. Significava suspeita. Significava que sua vida poderia mudar para sempre. Ao longo da história, especialmente em períodos de forte controle religioso, quem afirmava ter visto anjos raramente era tratado como escolhido. Na maioria das vezes, era visto como um problema. Porque visões sempre foram um risco para qualquer sistema que dependesse de ordem, medo e obediência. As pessoas que diziam ver anjos eram observadas, interrogadas, isoladas e muitas vezes destruídas. A história romantizou essas aparições, mas a realidade foi muito mais sombria. Em vilas medievais, cidades antigas e comunidades profundamente religiosas, a simples declaração de um encontro celestial podia ser o início de um fim silencioso. Tudo começava com um sussurro. Alguém dizia que viu uma figura luminosa, uma presença que falava sem mover os lábios, um ser que surgia à noite, em sonhos ou em plena vigília. No início, familiares ouviam em silêncio. Vizinhos começavam a comentar. Inevitavelmente, a autoridade religiosa era informada. A partir desse momento, a pessoa deixava de ser apenas alguém com uma experiência estranha, passava a ser um caso. E casos precisavam ser controlados. Porque um anjo falando diretamente com alguém era um problema grave, colocava em risco a hierarquia. Se Deus falava com você, por que obedecer aos homens? Era aí que o medo começava. A primeira reação quase nunca era fé, era desconfiança. A pergunta não era o que você viu, mas por que você? A ideia de que o divino escolheria pessoas simples era desconfortável demais para instituições que dependiam de autoridade. Então surgia a alternativa mais conveniente. Talvez aquilo não fosse um anjo. A linha entre o sagrado e o demoníaco sempre foi tênue quando o poder estava em jogo. Curiosamente, muitas descrições antigas de anjos não tinham nada de suaves. Não eram figuras delicadas com asas brancas. Eram seres assustadores. Olhos demais, vozes que causavam pavor, presenças que paralisavam. Textos antigos descrevem anjos como entidades que provocavam medo imediato, o que levanta uma pergunta inquietante. Por que alguém precisaria dizer isso se a presença não fosse aterradora? Pessoas que relatavam essas visões muitas vezes apresentavam sinais físicos após o encontro. Tremores, perda de fala temporária, desmaios, febres repentinas. Em comunidades antigas, isso não era interpretado como efeito psicológico. Era visto como sinal de possessão, ou de heresia, ou de algo que precisava ser corrigido. Interrogatórios longos, repetitivos, feitos para encontrar contradições. Se a história mudasse em algum detalhe, a pessoa era acusada de mentir. Se não mudasse, era acusada de estar sendo guiada por algo não humano. Em ambos os casos, o resultado era o mesmo: punição. Muitos dos que disseram ver anjos foram isolados do convívio social. Alguns foram trancados em celas. Mulheres, em especial, corriam riscos ainda maiores. Uma mulher que dizia ouvir vozes ou ver seres celestiais era facilmente associada à bruxaria. Seu conhecimento, sua sensibilidade ou sua espiritualidade eram reinterpretados como ameaça. Bastava alguém afirmar que aquela visão incentivava comportamentos fora da norma. Há registros de pessoas que passaram anos presas por afirmarem ter mensagens diretas do céu, não por cometerem crimes, mas por acreditarem demais. Em alguns casos, essas pessoas começaram a ser veneradas pelo povo. Quando multidões se reuniam para ouvir alguém que dizia ter visto anjos, o controle escapava. A resposta das autoridades era dura. O indivíduo era desacreditado publicamente, forçado a se retratar. Se recusasse, a punição escalava. E mesmo quando não havia execução, havia algo talvez pior: o apagamento. Histórias eram reescritas, nomes removidos, testemunhos destruídos. O que restava era o silêncio. E com o passar dos séculos, essas histórias foram transformadas em lendas ou milagres controlados, sempre filtrados para não ameaçar a estrutura vigente. Mas nem todos os casos aconteceram em tempos antigos. Mesmo em períodos mais recentes, pessoas que afirmaram ver anjos foram tratadas com medo. Algumas foram internadas, outras medicadas à força, outras ridicularizadas até desistirem de falar. A reação social mudou de forma, mas não de essência. A mensagem continuou sendo a mesma: experiências fora do consenso são perigosas, especialmente quando envolvem algo maior do que nós. O mais inquietante é perceber que, em muitos relatos, essas pessoas não pediram atenção, não buscaram seguidores. Muitas tentaram esconder o que viram, mas as visões voltavam, às vezes acompanhadas de mensagens que não pediam adoração, mas mudança, questionamento, reflexão. E talvez seja exatamente por isso que sempre foram silenciadas. Porque experiências que despertam perguntas são mais perigosas do que respostas prontas. Ao longo da história,
Quem dizia ver anjos raramente viveu em paz depois disso. Alguns foram canonizados séculos depois, quando já não representavam ameaça. Outros desapareceram sem deixar rastro. O padrão se repete. Enquanto vivos, eram um problema. Depois de mortos, viravam símbolos moldados à conveniência. Hoje, quando ouvimos histórias de anjos, pensamos em conforto, proteção e esperança. Mas esquecemos o preço que muitos pagaram por afirmar ter visto algo além do comum. Talvez a pergunta mais perturbadora não seja se essas visões eram reais ou não, mas por que, em tantos momentos da história, ver um anjo foi tratado como algo perigoso. O que exatamente precisava ser controlado? A experiência em si, ou o que ela despertava nas pessoas? E agora eu te pergunto, se você visse algo que ninguém mais pudesse ver, teria coragem de contar? Ou escolheria o silêncio para sobreviver? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like, porque algumas histórias não são assustadoras pelo que mostram, mas pelo que tentaram esconder.